Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Aida Rodrigues e hoje daremos continuidade à leitura do livro Tao Te Ching, capítulo 12, Harmonia Natural, continuação, segunda parte do capítulo 12, Paz e Harmonia com as Leis Naturais. O Tao nos diz: viver em harmonia é seguir o Tao. Seguir o Tao é iluminação. O esforço excessivo conduz à exaustão. A luta competitiva é contrária ao Tao. Tudo o que violar o Tao não durará. Lembrando que o Tao ele pode ser um sinônimo de Deus, natureza, princípio vital, essência, ok? Prosseguindo, as pessoas do Tao harmonizam-se com as leis naturais, seguindo os princípios subjacentes que sustentam a vida. As leis físicas são facilmente observadas, a lei da gravidade, por exemplo. Solte o objeto e ele cairá na Terra, seguindo seus próprios modelos de causa e efeito. Os princípios taoístas do equilíbrio dinâmico, da união e do crescimento cíclico aplicam-se aos indivíduos, à natureza e às sociedades. Quando seguimos o Tao, temos harmonia. Quando trabalhamos contra ele, temos problemas. Sempre que enfrentamos um problema, podemos ter certeza de que a ordem do Tao foi violada. A escritora Dorothy Sayers considerou a guerra um julgamento que atinge as sociedades quando vivem baseadas em ideias demasiado conflitantes com as leis que governam o universo. As guerras e perturbações sociais são sintomas de uma sociedade desequilibrada, doenças causadas por uma ordem social pouco saudável. Seguindo os princípios do Tao, podemos criar uma vida mais saudável e mais pacífica para nós mesmos e nosso mundo. Aprenderemos a respeito da ação política taoísta na parte final, mas primeiro, vamos considerar como o Tao funciona na natureza. Este capítulo explica dois princípios taoístas, equilíbrio e unidade dinâmicos. O próximo capítulo gira em torno do princípio do crescimento cíclico. Criamos ação harmoniosa cooperando com esses princípios. O princípio do equilíbrio dinâmico. Os taoístas há muito equiparam paz com equilíbrio. O hexagrama que corresponde à paz no I Ching é composto de 3 linhas horizontais divididas no centro, acima de 3 linhas inteiras horizontais. O Yin da terra equilibrado pelo Yang do céu. A paz resulta do equilíbrio dinâmico dos contrários, dentro e em torno de nós. Seguindo este princípio, os taoístas ensinam moderação, percebendo que um extremo invariavelmente leva a outro. Chuang Tse sabia que toda ascensão e declínio são interrelacionados. Quando alguma coisa chega a um limite, muda sua direção. Quando o fim é alcançado, inicia-se o começo. Os gregos também descobriram este princípio, chamando-o de média de ouro aristotélica, o equilíbrio entre excesso e deficiência. Excesso de qualquer tipo traz o desequilíbrio e o desastre. O economista E.F. Schumacher criticou o mundo ocidental por seu extremo materialismo, uma vida dedicada fundamentalmente à perseguição de finalidades materiais, negligenciando-se o espiritual. Uma vida assim necessariamente coloca um homem contra o outro e uma nação contra a outra. O desequilíbrio provoca a desordem pessoal e política. 25 séculos antes, Lao Tse ensinou a mesma lição. Quando as pessoas não seguem o Tao, seus cavalos são arriados para a guerra. Suas energias são usadas para a destruição e muitos ficam famintos. Grandes problemas ocorrem quando não se sabe o que é o bastante. Grandes conflitos surgem quando se quer demais. Quando sabemos o que é o bastante, haverá sempre o bastante. O princípio da unidade. Para que haja paz, as sociedades e indivíduos devem entender a inter-relação de microcosmo e macrocosmo, reconhecendo sua unidade com a natureza e um com o outro. Conscientes dessa unidade subjacente, as pessoas Tao respeitam a natureza e as outras pessoas, sem explorar seus vizinhos ou o meio ambiente. Elas veem o nosso ecossistema como um todo integrado, percebendo que qualquer ação tem efeitos de longo alcance. Muitos erros são cometidos quando as pessoas ignoram essa lição. Na década de 50, a Organização Mundial de Saúde tentou eliminar a malária ao norte de Bornéu, usando o pesticida Dieldrin para matar os mosquitos portadores da doença. Inicialmente, o projeto pareceu um grande sucesso. Não apenas os mosquitos e a malária desapareceram,
como também os moradores da vila não eram mais incomodados por moscas nem baratas. Mas depois os telhados das casas começaram a cair e eles enfrentaram o risco de uma epidemia de tifo. Como foi que isso aconteceu? Primeiro, centenas de lagartos morreram por comer os insetos envenenados. Depois, os gatos locais iam às vilas carregando pulgas infestadas de tifo em seus corpos. Para piorar as coisas, os telhados de palha das casas dos aldeões desabaram, porque o dieldrin mata as abelhas e outros insetos que comumente comem os gafanhotos, e estes se alimentam dos telhados de folhas. O Tao ensina que tudo na vida está interligado, uma lição que os funcionários da Organização Mundial de Saúde tiveram de aprender no Bornéu. Depois de afastar a ameaça de tifo, eles começaram a considerar as implicações mais amplas de suas ações. Outro exemplo mais global de nossas inter-relações é o efeito estufa, causado pela quantidade crescente de dióxido de carbono na atmosfera. Este excesso está elevando a temperatura da Terra, ameaçando transformar terras agrícolas em desertos, queimar as florestas dos climas temperados e inundar áreas costeiras, à medida que o gelo polar se derrete e os níveis do mar se elevam. Até este século, a natureza mantinha um equilíbrio de oxigênio e dióxido de carbono, porque os seres humanos e os animais inalam oxigênio e exalam dióxido de carbono, enquanto as plantas fazem exatamente o contrário. Os taoístas chamariam a isso de perfeito equilíbrio do yin e do yang. O efeito estufa decorre do enorme uso por parte das sociedades industrializadas de combustíveis fósseis e clorofluorocarbonos, mas também de algo que inicialmente parece completamente desvinculado: o aumento de consumo de hambúrgueres nos restaurantes de fast food. Para produzir mais carne a preço baixo, os empresários na América Central e América do Sul andaram devastando florestas úmidas, transformando-as em pastagens para gado destinado ao abate. Só na Costa Rica, entre 50.600 e 70.800 hectares de florestas são destruídos anualmente. Tal ação é desaconselhável tanto do ponto de vista local quanto global. Como o fino solo tropical carece de humus, ele se desgasta com a erosão em poucos anos, deixando a região erma e mais pobre do que antes. Qualquer semelhança com o que está acontecendo aqui no nosso país, não é por acaso. Do ponto de vista global, os efeitos são agourentos. Com sua vegetação luxuriante, as florestas pluviais sempre serviram como os pulmões do planeta, que lembra a nossa Amazônia, transformando imensas quantidades de dióxido de carbono em oxigênio e purificando a atmosfera. Agora, enquanto produzimos dióxido de carbono, ao mesmo tempo sabotamos esse processo natural de equilíbrio, destruindo as florestas pluviais. Se essa tendência continuar, o acúmulo de dióxido de carbono causará um aquecimento global maciço, com horrendos efeitos nos Estados Unidos, não só lá. O meio oeste americano se tornaria um deserto esturricado e árido, e o Canadá e a União Soviética, passando a ter climas mais quentes, tomariam nosso lugar como o grande produtor mundial de alimentos. Cidades costeiras de Nova York a Miami, de Nova Orleans a São Diego e Seattle seriam inundadas com o aumento da temperatura na Terra, o que derreteria as calotas de gelo polares e elevaria o nível do mar em todo o planeta. Mais uma vez, a lição é clara: como somos parte de um todo mais amplo, a ação imprevidente pode causar desequilíbrio em grande escala. Devemos lembrar-nos de procurar os modelos mais amplos a fim de permanecer em equilíbrio, porque tudo que viola o Tao não durará. Lembrando que este livro foi escrito em 1991. A Diana Dreyer é uma americana que escreveu o Tao da Paz, Guia para a Paz Interior, baseado nos ensinamentos do Tao Te Ching, que foi escrito por Lao Tse há 25 séculos. Então ela traz exemplos que ela estava vivenciando na época. Em 1991 já se falava de aquecimento global, de efeito estufa, e a gente persiste com essas questões até hoje. Então aqui encerramos a segunda parte do capítulo 12, prosseguiremos em breve. Gratidão a você que esteve comigo até agora. Apreciaria ouvir seus comentários a respeito do que nós abordamos neste capítulo. Gratidão.